Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso Pense Nisso, na Think TV, e sempre com um assunto interessante, um convidado muito interessante também, e abordando assuntos que é do seu interesse, né? E hoje não poderia ser diferente. Nós estamos recebendo aqui Cristina Souto Rigotti, ela que é psicóloga e vai bater um papo conosco nesse nosso Pense Nisso. Cristina, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Dirceu. É sempre um prazer a gente estar aqui. E eu sempre falo assim, que não adianta a gente ter o conhecimento se a gente não pode compartilhar com as pessoas. E ajudar as pessoas a terem mais luz, mais orientação na vida. Bom, eu tenho aqui o currículo da Cristina Souto Rigotti. Ela é formada em psicologia, pós-graduação em medicina comportamental e aí vai. Ela participa do Conselho da Mulher, é empreendedora em São José dos Campos. Ela é autora do livro Pacto Existencial. Então, o currículo dela é extenso, né? E ela é uma psicóloga renomada aqui em nossa cidade. Cristina, você é natural de São José mesmo? Eu nasci aqui, uma das poucas, tenho 56 anos. O dia que eu nasci foi um dia festivo em São José, porque eu estava nascendo, a minha segunda irmã estava casando. Então as pessoas da época ainda lembram a noiva entrando lá no hospital e o pessoal falando assim, a noiva vai ter neném. E era eu que estava nascendo, então minha mãe não pôde ir na festa de casamento da minha irmã. E, bom, eu nasci em dia de festa, então eu falo assim, é para mudar as coisas, né? Nem tudo que a gente planeja acontece, então a vida é assim, é sempre uma surpresa diferente. Agora, Cristina Souto Rigotti, esse Souto ele tem um peso muito importante aqui na cidade de São José, né? Meu pai foi um grande empreendedor e ele veio para São José antes da chegada do CTA. Então ele participou de muitos marcos aqui em São José, embora ele fosse sempre uma pessoa muito simples, muito dado com todo mundo, que às vezes não tem lá tanto valor quanto muitas pessoas imaginam. Mas assim, a nossa propriedade foi desapropriada, uma parte, que hoje é do CTA. Então aquela Avenida dos Astronautas, que chamavam de Avenida das Brejalveiras, né? Avenida Brejalveiras, foi dado o nome de Avenida dos Astronautas. Nós ficamos com a parte de baixo da propriedade, e ele interferiu bastante ali em todo o traçado. Naquela época, o brigadeiro do CTA, o Montenegro, ainda quando fez o traçado da avenida, falou assim, aí, Souto, o que você achou do nosso traçado? Aí meu pai falou assim, naquela época era bem curva, dava muito acidente ali. Meu pai falou assim, na época do Império, os burros faziam o melhor traçado. Então era sempre essa brincadeira, ele sempre tinha um ar assim divertido, contestador, mas divertido. Para você que é de São José dos Campos, o Jardim Souto, que é uma homenagem ao pai da Cristina, ali entre o Jardim da Granja, Vila São Benedito, Vila São Benedito, ali próximo ao CTA, bem na região, ali é a região leste, né? Região leste de São José dos Campos, Souto, Jardim Souto, um bairro importante da nossa cidade. Cristina, fala um pouquinho de você sobre essa opção que você fez para a psicologia. Então, eu tive um anjo da guarda que me levou a escolher psicologia. Eu achava que fazer psicologia não tinha muita necessidade, porque eu sempre fui uma pessoa muito, assim, conselheira, amiga, né? E eu achava que psicologia não precisava. Então, mas eu participava de movimentos culturais aqui em São José. Então, na época que estava montando a Academia de Letras, que era o seu Paulino, a Elisa, Barreto. Então, a gente fez um movimento na Praça Afonso Pena, foi um movimento bem forte, em 1979, 80. E aí eu me desviei um pouco de alguns outros focos que eu tinha de estudo, no sentido de que eu queria tá fazendo arte, né? Tá na praça, tá falando com as pessoas. E aí um amigo me levou para prestar vestibular em Lorena, porque tinha um movimento bem bacana lá, cultural. Eu fui a primeira colocada, uma das primeiras colocadas na faculdade de psicologia. Me apaixonei por psicologia, conheci meu marido também, então aquela paixão, né, dos dois numa outra cidade. Ele é psicólogo? Não, ele é engenheiro químico. E aí eu acabei assim, realmente, fundei o DA lá na faculdade, entrei nos movimentos agitados, como eu sou sempre uma contestadora do bem, né? Então vamos fazer o bem e assumir essa posição. Então assumi, me apaixonei pela psicologia e acabei, lógico, naquele momento meu pai falou, filha, psicóloga, você vai ganhar dinheiro. Eu falei, pai, eu sempre vou me sustentar com o meu dinheiro, com a minha profissão, eu te garanto.
e realmente eu me sinto muito realizada desse trato que eu fiz com meu pai. Eu sempre honrei esse nosso combinado. E qual a importância da psicologia, Cristina, na vida das pessoas? Então, hoje, Disseu, é bem interessante porque a psicologia ela está praticamente ela está concorrendo com a medicina nos vestibulares das faculdades federais. Logicamente, a gente ainda está num país bem atrasado, que a psicologia não tem a mesma força que a medicina. Mas eu sempre falo para os jovens, eu acho que a grande tendência do futuro é a psicologia cada vez ocupar mais espaço, mesmo com essas terapias alternativas, com tudo isso, a formação da psicologia é muito forte, a gente tem que se dedicar 5 anos, tem um código de ética muito forte. Bom, pelo menos as boas faculdades, eu não posso falar de todas, porque infelizmente, né, há faculdades e faculdades. Mas cada vez mais a gente vê esse universo da psicologia entrando na vida das pessoas, tirando aquele preconceito que eu vou fazer psicologia, que eu vou no psicólogo, que eu sou louco. Não. Dera eu, quando eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, tivesse um psicólogo para me orientar na minha carreira, nos meus anseios, nos meus medos. Então, hoje, a psicologia ela trabalha com mudança de comportamento. Lógico, ninguém muda ninguém, mas você pode mudar algumas atitudes, se adequar a algumas coisas, e logicamente que o mundo também muda quando você tem um outro olhar. Seria uma medicina comportamental, é isso? Quando eu fiz a minha formação na Unifesp, medicina comportamental, eu fiquei apaixonada, porque eu entendi que assim, você mudar o seu comportamento através de técnicas, não medicação, você não precisa de medicação, mas reestruturar pensamento. Como eu olho de uma outra forma a mesma coisa. Então, todas as pessoas podem estar olhando para o microfone e, dependendo de como tiver essa luz, cada um tem um olhar. Mas, se você tira toda a luz e deixa tudo escuro, o microfone vai ser igual para todo mundo, ninguém praticamente vai ver se tiver uma escuridão. Então, assim, cada vez mais a gente vê como que você pode dar luz para as pessoas, né, abrir outras possibilidades. Então, lógico, eu sou apaixonada mesmo pela psicologia. Eu falo assim, meus pacientes falam assim, nossa, Cris, dá prazer em ver você falando ou você atendendo, porque cada paciente que entra, eu tenho que entrar no universo dele, na necessidade dele, e entender a cultura, os valores que ele tem e os sentimentos que ele tem, quais as cargas, as heranças, as memórias que ele está trazendo naquele choro, naquele medo, naquela falta de foco, nas dificuldades, nas doenças psíquicas que hoje a gente está, as doenças emocionais ou psíquicas ou transtornos emocionais estão liderando aí, não só no Brasil e no mundo inteiro. Então, como que a gente entender esses transtornos? Como que você prevenir esses transtornos? Então, eu acho que o Brasil precisa de muitos psicólogos. Eu falo para a moçada jovem, corram atrás, porque no momento que a gente está cuidando do outro, a gente está cuidando da gente também, a gente está cuidando do sistema. O brasileiro hoje não é aquele brasileiro alegre do passado, né? Seria um brasileiro hoje depressivo? Pois é. A gente, infelizmente, o Brasil está liderando uma taxa muito alta da depressão. Hoje, nesse momento que nós estamos conversando, nós estamos com praticamente 7,8% de pessoas em depressão. Então, enquanto uns estão saindo, outros estão entrando. E, logicamente, o processo de depressão é diagnosticado, porque tem muitos casos, grande parte não é diagnosticado. Nós podemos ver pessoas em empresas, sabe aquele urubu de plantão que reclama de tudo o tempo todo, reclama do chefe, reclama do trabalho, reclama de tudo da empresa. Muitas vezes ele já tem um processo depressivo instalado e ele não tem noção que ele tem depressão. Então ele não sente prazer. O que é depressão? Dos conceitos é uma ausência de prazer. Então você faz tudo no piloto automático. Não, eu não tenho depressão, eu levanto de manhã, eu trabalho, ok. Mas como que está esse prazer na vida para trabalhar? Como que está em você atender melhor o teu cliente, o teu parceiro? Como que você chega na empresa, você diz bom dia, gostoso, e agradece a Deus por mais um dia? Ou você simplesmente fala, estou chegando, cheguei, vou fazer o quê? Não vejo a hora de ir embora. Então, quando a gente vê, é muito mais sério essa situação que está acontecendo do que a gente imagina. Cristina, e o medo, principalmente gerado pela violência que nós vivemos hoje? Você poderia falar, através da psicologia, sobre esse estado emocional que nós vivemos?
Nós estamos vivendo um estado de alerta o tempo todo. Então as pessoas estão, a gente está aqui e de repente você está assim, será que na hora que eu sair, como é que eu vou ser abordada? Será que eu pego o meu carro? Então as pessoas estão, o medo é importante. Então a gente tem uma área do cérebro que chama amígdala, ela é responsável por correr, por você ficar, por você se preservar. Então o medo ele é importante na nossa vida porque ele faz com que a gente tome cuidados. Só que o que está acontecendo é o medo exagerado, é o pânico. Então as pessoas começam a catastrofizar situações. Eu sempre pensando, não, eu tenho medo de ir ali fora, então eu não vou sair de casa. Não, eu não saio de casa. Pronto, esse é o medo que é doentio, que vai te prendendo nas coisas, que não te deixa caminhar. Aí é quando começa a instalar a doença. Eu vou no shopping, eu vejo tanta gente, eu tenho medo de chegar alguém lá e fazer alguma coisa ruim para mim. Então você já está com uma fobia social e, consequentemente, você já está desenvolvendo um pânico também. Está catastrofizando. O que vai acontecer no futuro que eu posso não respirar no meio de todo esse pessoal que está aqui no shopping? Então, assim, cada vez mais as pessoas estão vivendo essa situação do medo, principalmente aqui no Brasil, porque, infelizmente, a gente não tem segurança. E isso em qualquer lugar. A gente não precisa sair na rua, as redes sociais, todo dia os telefones estão sendo clonados. Então, puxa, que segurança é essa? Que a gente não consegue ter um sistema de segurança? Como que clonam o telefone? Como que roubam o telefone da Apple ou de qualquer outra marca com tanta segurança com as operadoras? E os caras conseguem, mesmo que você bloqueie nas operadoras, você bloqueie na Apple, na Samsung, seja onde for, chega lá, o cara pode fazer alguma coisa e continuar usando o telefone. Então os nossos sistemas de segurança são falhos, sim. Deveria ter alguma coisa que as pessoas se sentissem um pouco seguras. No primeiro bloco nós abordamos aí o medo, né? O início dela na psicologia. Era que, além de palestras aqui na cidade, na região, no Brasil, tem feito palestras em outros países também, né, Cristina? Eu fiz nos Estados Unidos, já fiz na Holanda, em Portugal. Portugal, lancei meu livro lá. Então, aí o português de Portugal é moleza, né? Isso é bom, a gente brinca. A gente brinca, mas é sério. Tem estudante, tem jovem que fala assim para mim, Cris, você vai para Portugal? Como que você fala o português de lá? Eu falo, não é possível que eu estou escutando isso. Mas O livro é o Pacto Existencial. Pacto Nós vamos falar sobre ele ainda nesse nosso programa. Cristina, nós estamos ouvindo muito hoje femicídio, agressão à mulher, né? Isso já não existia? Se tornou muito mais propagandista hoje? Seria por aí? Sempre existiu. O que está acontecendo é que hoje tem a mídia, que está levando, mostrando, tem também todo o foco da questão dos direitos humanos, então olhando a mulher, tendo outro olhar para a mulher, tendo a Delegacia da Mulher, a Lei Maria da Penha. Então, as pessoas estão mais sensibilizadas com isso, porque a gente está vendo. Então, quando os olhos não veem, o coração não sente. Hoje a gente está vendo isso. E, consequentemente, isso acaba, em muitos momentos, criando até uma revolta na gente. Como é que pode? É isso que está acontecendo? Não, gente, sempre aconteceu. Só que você não sabia. Na minha época de adolescente, quando eu ficava na Avenida dos Astronautas esperando o ônibus, eu estudava aqui no Bilac, quantas vezes que tinham que pegavam meninas, estupravam. Então a gente vivia sempre com medo ali andando. Sempre aconteceu. Só que cada vez mais a gente percebe a sociedade mais doente também. Então pode ser que antigamente não tinha índices, não tinha números, e hoje a gente tem, mas a gente sabe que também, cada vez mais, temos tido mais acessos à doença emocional que antigamente não tinha. Psicologicamente seria mais ou menos assim. Antigamente os noivos eram felizes, os namorados eram felizes, os noivos eram felizes. Quando casavam era aquela felicidade toda, né? Esperando um mundo melhor, né? Hoje, será que o noivo ou a noiva, principalmente a noiva, ela já não casa preocupada com o amanhã? O que será que eu vou encontrar ali na frente? Isso é uma das situações que a gente vê muito as questões de pânico e de depressão. Porque assim, é como se as pessoas vivessem o tempo todo com medo da morte. Como se elas não aceitassem receber a vida, o dom de Deus, elas não conseguissem
trazer isso para dentro delas. Então elas começam a viver a morte o tempo todo. Mas o que é a morte? É simplesmente você desaparecer da Terra, como meu pai falava? Não, não é só desaparecer da Terra. A morte também são processos na sua vida que você vai encerrando. Então você encerra lá a sua formação na 8ª série. Você encerrou um processo, é um processo de morte, você rompeu uma série de vínculos, rompeu vínculos, né? Você rompe com o namorado, esse é um processo de morte, você chora, sofre, você rompe com o seu trabalho, ou porque você escolheu, ou porque você foi demitido. É um processo de morte, você tem que reaprender a viver sem aquilo. Só que as pessoas acabam trazendo o conceito da morte como se tudo fosse acabar amanhã, como se o mundo fosse acabar, como se não tivesse mais esperança, não tivesse mais possibilidades. Então, muitas vezes, eu vejo os jovens falando assim, eu vou embora para os Estados Unidos, eu vou embora para Portugal, eu vou embora para a Europa, porque lá não tem violência. Concordo, tem muito menos violência. Mas, vamos dizer que não tem, porque tem. Só que, olha o tamanho do nosso Brasil, olha o potencial que a gente tem. Temos pessoas que não são boas, que não são corretos, governantes que não são corretos, mas tem governantes corretos, tem muita gente boa fazendo muitas ações para ajudar as pessoas em geral. Então a gente tem um manancial aqui de coisas muito bacanas, só que no momento que a pessoa está presa na emoção, entre razão e emoção, o que vai berrar mais alto? É a emoção. Então no momento do medo, o que vem? Eu não vou conseguir olhar futuro, eu não vou conseguir caminhar, eu não vou conseguir emprego. E aí a gente tem a mídia que fala assim, cada vez mais o índice de desemprego aumenta no Brasil. Então esses jovens, o que eles vão fazer com isso? Um exemplo, há 32 anos, eu me formei há 32 anos. Psicólogo, entrava numa empresa ganhando 7 salários mínimos. Então hoje, se eu entrasse na Philips, que é onde eu comecei, eu ganharia 7 mil e poucos reais. Engenheiro ganhava 10 salários mínimos. Meu marido entrou ganhando 10 mil reais, se fosse nos dias de hoje. Era uma renda bem bacana, 17 mil reais para recém-formados. E mesmo que nós não tivéssemos o título de psicólogo e engenheiro, isso tinha um respeito. Hoje, quando você vê psicólogos entrando em empresas ganhando 1.200, 1.500 reais na área de RH, você vendo engenheiros... O salário é tão baixo assim? Muito baixo. Você admitindo engenheiros em empresas pequenas ganhando 2 mil reais, em grandes empresas 4 mil reais. Agora, quanto custou para fazer essa formação, né, de psicólogo, de engenheiro? Quanto custou isso? Tempo e valores financeiros, né? Sim, então a desilusão do jovem é assim, Cris, eu estou me formando engenheiro para ganhar 2 mil reais? Não desprezar os 2 mil reais, porque tudo é bom, tudo soma, mas assim, quando eles veem as perspectivas, eu vou ter um carro, eu vou ter isso, lógico, ele se formou, ele quer ter uma vida melhor, mas aí quando ele começa a lidar com essa frustração, eu vejo assim, pessoas fazendo mestrado e não conseguem emprego. Puxa, você além da faculdade, 5 anos de engenharia, você fez o mestrado e você não consegue emprego. Então, assim... Isso destrói psicologicamente a pessoa, né? Lógico que destrói. Chega um momento ela fala assim, meu Deus, então é melhor eu não fazer nada? Então, sempre a minha insistência para o jovem é estude. Estude porque o Brasil vai melhorar. Porque se não melhorar aqui, a gente tem tantas possibilidades de intercâmbio. Nunca a gente teve tantas startups como a gente tem tido hoje. Os jovens empreendedores, a forma diferente do jovem encarar o meio organizacional. Eu dou consultoria também para as empresas, então começaram a falar, não, tira a liderança vertical, vamos para a liderança horizontal. Bacana. Só que na liderança horizontal, como que as empresas começaram a ver que há necessidade de um líder? E aí as reestruturações com as empresas modernas, Facebook, Google, essas empresas que estão com jovens, trabalhando de bermuda, de camiseta, de qualquer jeito, que na nossa época não podia nem pensar em trabalhar desse jeito, eles são executivos, mas com outro olhar. Então eles estão olhando aquela equipe deles com outro olhar, com liderança, porque não adianta. Sempre tem que ter um líder. O líder ele é importante, nem que seja o líder situacional. Nesse projeto você é o líder, nesse projeto você é o líder. Mas as pessoas têm que saber para qual caminho elas estão indo.
E muitas vezes elas não estão sabendo nas empresas para onde elas estão indo. Muitas vezes, na casa delas, elas não sabem para onde elas estão indo. A gente fala assim, estamos educando nossos filhos. Como estamos educando? Mas esses pais, como esses pais estão sendo educados? Como que esses pais estão sendo preparados? Eu ainda vejo pai dando surra em filho. Eu ainda recebo jovem que chega lá marcado porque o pai deu uma surra. Então, nos dias atuais, será que a surra resolve? Ou o que resolve é amor, chegar, conversar, trazer esse filho para perto de você? Você não participa no dia a dia do seu filho. Cris, o que eu tenho observado também, nós começamos esse segundo bloco falando de namoro, falando de noivado e casamento, né? O que eu tenho observado aí com senhoras que eu conheço, hoje essas senhoras passam por um momento terrível da menopausa, né? E a menopausa, às vezes, desestrutura o lar, né? Porque a mulher, ela se perde, tá certo que é um problema de medicina, mas mexe muito com a cabeça também da mulher, e isso ela prejudica dentro de casa, no tratamento com o marido, com os filhos. Como é que poderia ser resolvida uma situação dessa psicologicamente? Então, o que a gente percebe, logicamente, tem muitas versões aí hoje da menopausa. Antigamente, tinha muito essa coisa, a pessoa entrava na menopausa, já estava velha, né? Hoje não, hoje a gente está vendo as mulheres aí com 50, com 60 anos, que elas já estão com outro tipo, estão se cuidando. Hoje existem tratamentos, até coisas muito simples, vitaminas que fazem com que ela consiga restabelecer o equilíbrio dela. Mas, sem dúvida, existe para muitas, pode ter uma baixa autoestima, para muitas, eu não digo para todas. E para os homens também tem andropausa. Então, hoje eu estou recebendo rapazes acima de 60 anos com depressão. E você sabe que, por exemplo, no Brasil e no exterior, isso a nível mundial, a gente está praticamente, o maior índice de suicídio são com pessoas acima de 70 anos. Então, para ver como também é muito delicado. Isso não é só Brasil, isso é no mundo inteiro, por questões de abandono, por hábitos que as pessoas tiveram errado quando eram jovens. Então, a glândula pineal não cuidou direito, né, dos seus hormônios, da sua alimentação, do seu sono. Isso vai refletir 20, 30, 40, 50 anos depois, porque tudo é cumulativo. Aí você fala assim, como que cuida dessas mulheres que estão entrando na menopausa? É ter um outro olhar, é participar de grupos de interação, terapias. Hoje a gente tem muita coisa bacana, fazer exercícios de respiração, fazer atividade física. Atividade física é extremamente importante porque você elimina as toxinas. Eu falo assim, não são só as toxinas fisiológicas, mas as mentais, as espirituais, tudo que você tiver, quando você está suando, você está eliminando. E você começa a oxigenar melhor o seu cérebro. Então você passa a ter mais clareza de pensamento. A senhora que está nos assistindo aí, pense nisso no que a nossa Cris está contando, está falando nesse nosso programa. Hein? É muito importante para a senhora. É verdade. Eu sou suspeita, né? Eu brinco assim, quando eu entrei na menopausa, minha médica falou assim, se prepare, porque agora você só vai engordar. Aí eu brinquei assim, de novo, outro grupo de plantão na minha vida. Aí todo ano que eu volto lá, ela fala assim, puxa vida, você não engordou? Eu falei, eu me amo. Então eu acho assim, o mais importante, lógico, a gente carrega todas as nossas memórias, da nossa família, do peso, dos olhos, da característica de personalidade, mas assim, a gente tem que se amar. E o se amar é se olhar um pouco mais, porque eu só posso cuidar do outro se eu cuidar de mim. E eu fiz essa pergunta porque você falava anteriormente sobre agressão aos filhos, né? Então, você tem aí alguns lares, né? O pai agredindo filhos e a mãe num estado desse também se perde emocionalmente, agride os filhos, aí desestrutura totalmente o lar, né? É verdade, mas eu acho que muito mais do que a mulher entrar na menopausa, o homem entrar na andropausa, o problema está com essa moçada mais jovem, esses pais jovens, que estão dando Coca-Cola para beber na mamadeira, que estão colocando açúcar no leite, que estão dando leite de caixinha, que estão com hábitos inadequados para a criança dormir, que não tem regra para a criança deitar, sendo que a criança tem que ter o horário de sono dela. Esse assunto eu gostaria de tratar com você no nosso terceiro bloco, porque nós vamos falar também dessas crianças, Cristina, que os pais
1 ano de idade, os pais já dão um celular, né, um tablet, e esquece o filho ali nesses equipamentos, na rede social. E agora, nesse terceiro bloco, Cristina, eu gostaria que você falasse com esses pais a respeito dos seus filhos. Você disse leite de caixinha. Né? O leite de caixinha. Eu gostaria de saber também sobre a mídia eletrônica, a rede social, porque eu vejo aí crianças se reunindo numa sala, crianças de 7, 8 anos, e são amiguinhos, né? Cada um sentado numa ponta do sofá, e todos eles com um celular na mão, na rede social, né? Não há mais aquela interação como no nosso tempo, né? Que a gente brincava de pular cela, pega, esconde. Hoje eles conversam pelo Zap a 2 metros de distância um do outro. Então, que mundo nós estamos esperando lá para frente? Então, esse mundo cibernético, ele está gerando crianças doentes, adultos doentes, e dá medo mesmo dessa geração que está crescendo. Porque nós estamos vendo, e isso são estudos que a gente tem acompanhado, nunca a gente teve tantas crianças autistas. Lógico, hoje tem diagnóstico disso, e hoje hoje estão inteiradas na sociedade, mas a gente sabe que a alimentação tem uma interferência muito grande no autismo. Então, os pais buscam alimentos naturais, sem agrotóxicos. Hoje a gente tem muitas opções na região que você pode comprar alimentos saudáveis. O outro ponto importante são as regras do jogo. A criança tem que saber a regra do jogo. Não adianta falar assim, eu não posso falar não para o meu filho. Sim, a gente tem que falar muito não, e ainda os nãos que a gente fala, eu ainda fico pensando, quantos nãos ainda nós teríamos que dizer para os filhos? Porque essa orientação que você tem que dar quando eles são pequenos são importantes. É a questão do jogo. Por exemplo, a gente nunca teve tanto transtorno bipolar como estamos tendo hoje, tantos processos esquizofrênicos como a gente está tendo hoje. O transtorno bipolar, o que é? A pessoa está triste, desanimada, daqui a pouco ela está com aquela fase da mania, que ela brinca, ela pula, ela sai, ela pega todos, os jovens, aí depois no outro dia de manhã, mãe, não abre a porta, quero dormir o dia inteiro. Aí está naquela fase que ele não quer ver ninguém. Depois ele vai naquela fase eufórica de novo. Mas o que ele está fazendo na vida dele? Essas crianças estão nos joguinhos eletrônicos o tempo todo. É fácil ficar em joguinho eletrônico. E essas crianças vão do 0 até que idade? Olha, a gente está vendo crianças de meses já, que os pais acham lindo. Olha como o meu filho é inteligente, está mexendo no celular. Esses dias mamãe estava no celular com a criancinha de 1 ano e meio. Ele ama meu celular, olha como ele é inteligente. Eu falei assim, você me desculpa, ele pode ser inteligente, mas eu não sei se a mãe é. Então assim, sabe, às vezes a gente tem que falar algumas coisas, porque esses pais jovens, ou você assume que você vai ter filho, e que filho é um amor irrestrito, que você é uma doação irrestrita, ou não tenha. Porque você ter filho, terceirizar com o computador, com o tablet, com o celular, é melhor não ter. Criança precisa de afeto. Quantas crianças que chegam para mim e falam assim, Cris, eu só queria um abraço do meu pai. Eu só queria um eu te amo da minha mãe. Então as relações acham que só mandar eu te amo no WhatsApp, que isso está resolvido. Não é, as pessoas precisam do contato físico. E aí eles ficam tanto nos jogos que vai a excitação a 1000, aí ele perde, aí ele desanima, frustra. Aí ele vai de novo, começa a jogar e ele ganha. E chega uma hora que ele começa a perder, e aí o que ele faz com essa perda? Ele não aprendeu a lidar com frustração, porque os pais de hoje têm poucos filhos. Nossa, eu fui 6 filhas na minha casa, você deve ter sido alguns mais. Então a nossa geração eram muitos filhos, não dava para a mãe ficar bajulando. Era a lei da sobrevivência. Hoje não tem sobrevivência, esses jovens têm tudo, independente da classe social, os pais fazem o que podem e o que não podem para dar o melhor. Só que esse melhor está ligado também a essa questão das redes sociais. E aí o jovem não desenvolve a musculatura psíquica e, consequentemente... Você está falando aí no caso do pré-adolescente e do adolescente. Do pré-adolescente, do adolescente, aí ele não desenvolve a musculatura psíquica e até da criança, ele não tem frustração, todos os pais dão. Aí quando ele se torna um adulto e vai trabalhar, o primeiro não do chefe, ele pede demissão. Eu vejo tantos casos, meu chefe me deu uma bronca, eu pedi demissão. Eu falo, o quê? Você pediu demissão? Porque meu namorado terminou comigo, aí tenta suicídio. Você vê, as meninas são as que mais tentam suicídio, as mulheres. A gente tem, praticamente, o governo gasta 3 milhões por ano só em atender pessoas
por tentativa de homicídio, que daria para montar pelo menos 8 CAPs por ano no que se gasta com isso. Então, é uma questão política também, de ter um olhar para essa questão social, para essa questão emocional, para que a gente possa trazer esses jovens, reeducar esses pais mesmo, sabe? Colocar na sala e falar assim, o que você pode fazer, o que você não pode fazer com o seu filho. Porque hoje em dia você chega em determinadas famílias, está todo mundo lá com o celular, e o pai também, a mãe também, está todo mundo parado, e às vezes eles vão para a mesa com o celular, está comendo olhando o celular. Não, tem que colocar regra. Não pode ter televisão na cozinha, não pode estar comendo com o celular. Então, assim, sabe, ter um outro olhar mesmo para essa situação, porque a gente está virando uma situação muito, muito delicada. A Organização Mundial da Saúde fez um acordo com diversos países de diminuir o índice de suicídio. No Brasil, nós conseguimos aumentar o índice de suicídio em 23%, enquanto outros países diminuíram 13%, 14%. Então, você sabe que, por exemplo, o maior índice de suicídio no Brasil com a população indígena, de 10 a 18 anos, os meninos, é assustador pela questão cultural, as mídias também estão chegando nas aldeias, lógico, essas aldeias que já estão mais vivendo aqui com a nossa cultura, porque ainda tem muitas tribos que não têm acesso. Mas é um índice muito alto, meninos de 10 anos se suicidando. Então, o que está levando esse sentimento? Lógico, eu também sou consteladora familiar, quando a gente olha a constelação do Bert Helling, ele era um padre e acabou se apaixonando pela psicologia e desenvolveu todo esse trabalho da constelação familiar. Hoje a gente sabe que muitas doenças também que nós estamos adquirindo aqui, a depressão, tem uma relação de ancestral nosso, que foi rompida a relação da mãe com o filho, que isso acontecia muito antigamente, e que ele está trazendo esse olhar, esse sentimento para essa pessoa que está vivendo hoje. Então não adianta tomar medicação, não adianta a gente achar que vai solucionar dando aí um ansiolítico, um antidepressivo, que isso resolveu. Lógico, a medicina é importante. Que bom que a medicina evoluiu, mas a medicina no Brasil tem que ter um olhar para o doente, não para a doença. Parar de olhar só a doença, olhar a pessoa, ser integral. O que a gente tem que fazer por essa pessoa? As equipes da área da saúde têm que se falar, têm que se comunicar. Buscar esse doente através da psicologia. Através da psicologia. Olha, esses dias eu atendi um paciente que ele foi com um nível de ansiedade muito alto. Na verdade, problemas de comportamento, estou fazendo um processo de coaching, problemas de relacionamento com a liderança. Quando eu fui fazer uma avaliação do sistema nervoso dele, ele tem um nível de ansiedade, uma depressão reativa. Só que ele já desenvolveu um problema no intestino, uma gastrite. Então, quando eu vi lá transtorno digestivo severo, eu falei para ele, por favor, vai no gastro, porque tem que ser cuidado, senão pode virar uma úlcera, alguma coisa. Quando ele chegou no gastro, ele falou assim, poxa, uma psicóloga fez uma avaliação e falou que você tem problema nisso, eu tenho que fazer uma endoscopia para provar que você tem uma gastrite? Ele falou, pois a doutora falou que eu preciso fazer uma endoscopia. Aí o gastro pediu a endoscopia. Quando fez, ele está com uma úlcera. Então, assim, não adianta eu querer cuidar dele quando as equipes não estão se falando, os médicos saem um pouco do pedestral e olhar um pouco os pacientes. Lógico, não são todos, né? Tem médicos maravilhosos que já têm esse olhar. Nossa, tem pessoas fantásticas, que bom que eu conheço, são anjos na minha vida, que me orientam a cuidar melhor dos meus pacientes. Mas a grande maioria tem que ter um olhar das pessoas. Aí sim, a gente pode ajudar essa sociedade a se transformar. Então, tudo que você ouviu aí, pense nisso, continue pensando, porque agora ela vai falar sobre esse mês de setembro. O mês de setembro, através de um trabalho feito pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, realiza desde 2015 o Setembro Amarelo, que é voltado à prevenção do suicídio. E eu acompanhei recentemente, você fez uma palestra interessante no Sicredi, né, falando sobre o suicídio. Conta um pouquinho para a gente sobre esse trabalho, Cris. Então, eu acho que é uma mobilização bem bacana, porque antes o suicídio ele era considerado assim um preconceito, as pessoas tinham medo de falar, porque achavam que isso estava suscitando mais as pessoas a cometer o suicídio.
Só que dentro dessa campanha, o que é interessante é que agora as pessoas estão começando a olhar para os sintomas. O que as pessoas estão apresentando que podem chegar realmente às vias de fato. A gente sabe, por exemplo, hoje por alguns estudos, a gente não tem muitos, mas que 17% das pessoas, de 17 pessoas que tentam suicídio, uma consegue. Nós sabemos que as mulheres tentam mais, mas que os homens conseguem de fato uma porcentagem grande, né? Que a maioria como que acontece o suicídio, a grande parte é por enforcamento com os homens, e com as mulheres tomar medicação, tomar coisas que... E dentro disso que você está falando, eu fiz uma pesquisa aí, e eu trouxe um dado que no mundo todo, aproximadamente uma pessoa se mata a cada 40 segundos. É violento, é violento. No Brasil a gente fala que aqui a gente está aí está 40 no mundo, no Brasil está uma a cada 55 segundos. Então a gente está com um índice muito alto, praticamente por minuto está uma pessoa se matando. E lógico, tem muitos estudos, nada conclusivo. Então, às vezes você pode falar assim, o que a gente tem de entendimento, algumas coisas de entendimento, mas não são conclusivos. Então, determinados lugares do Brasil em que tem trabalho com fertilizantes nas grandes lavouras, então as pessoas começam a ter problemas e elas tentam suicídio. Então isso tem um estudo, existe aí uma história disso. Por quê? Porque cidades pequenas, por que está tendo suicídio? Hoje no Brasil nós sabemos que Belo Horizonte, estatisticamente, está liderando o suicídio. Até me estranhei, porque eu falei, acho que é São Paulo, Rio de Janeiro, mas Belo Horizonte. E por quê? Pois a gente não consegue ter muitos estudos. Por que acontece? A gente sabe que as grandes cidades lideram pela pressão, para as pessoas se sentirem muito sozinhas, porque as pessoas não têm aonde buscar ajuda. Por isso que é muito bacana o CVV, de ter essa possibilidade da pessoa ligar, chorar, porque é um vazio. Essa questão do suicídio, a gente não pode mais falar assim, é um pecado suicidar. Gente, a gente não pode julgar o sentimento do outro. Não podemos entrar nessa história, porque o que a gente tem também de estudo é que a maioria das pessoas que buscam suicídio é porque eles têm transtornos psíquicos, ou tem depressão, tem transtorno bipolar, ou tem esquizofrenia, ou uma doença que nem está diagnosticada. Existe algum sinal para esse suicídio potencial? Pois antigamente as pessoas falavam assim, quem fala que vai suicidar não suicida nunca. Eu não gosto desse termo. Eu acho que a gente sempre tem que ter um olhar. O que a gente tem também de entendimento é que praticamente 1/3 dos adolescentes já pensaram em ideias suicidas. Isso é uma pesquisa que foi feita. Então, 1/3 é um índice muito alto. Nós sabemos que por que nas mulheres tem muito essa questão também da depressão, do suicídio. Então, uma das possibilidades, eu acho que é muito delicado a gente fechar, mas uma das possibilidades é a competitividade da mulher, pela beleza, por competir com a colega, olha o meu sapato, olha a minha bolsa. As meninas pequenininhas, a mãe leva lá para fazer unha, para pintar cabelo. Não tem que levar a criança de 4, de 5 anos para fazer unha, para pintar cabelo, criança tem que brincar. Então as mães também, nessa questão, eu vou para o salão assim, eu levo minha filha, ela sossega, não está dando atenção, não está brincando com esses filhos. E aí, de novo, eu volto nos filhos. Tem um estudo também, né? A cobrança dos pais em relação aos filhos nos estudos também é muito perigoso, né? Pois a cobrança nos estudos e o excesso de atividades. É um absurdo. Se você olhar hoje a agenda dessas crianças, esses pais colocam tanta coisa, tanta atividade, que eu tenho dó dessas crianças. Criança tem que brincar. Criança ela tem que desenvolver toda a questão cognitiva dela, brincando, pulando, mexendo na areia, se sujando. E não assim, então tem criança, não, tem que fazer inglês, tem que fazer francês, agora que eu estou colocando um mandarim, tem que fazer aula de tênis, tem. Em vez de sentar com a criança e falar, o que você prefere fazer? Uma aula de inglês ou uma aula de francês? O que você prefere? Brincar numa atividade que você vai brincar de bola ou ficar numa sala estudando uma outra coisa? Então, assim, dê a possibilidade da criança do preferir. Só que uma coisa que acontece de
as pessoas não estão se comunicando. Até esse fim de semana eu vou dar um curso sobre comunicação e autoconhecimento. As pessoas não se conhecem e não se comunicam. E a gente vê que o maior problema das separações entre os casais está na questão da comunicação. Então, eu acho, ele tinha que fazer isso para mim. Ah, meu marido não fez isso. Mas você pediu? Mas você chegou e falou assim, eu preciso que você me ajude nisso? Eu preciso que você me dê atenção? Podemos namorar um pouquinho? Não, ele não dá bola para mim, Cris, não chega perto de mim. Você chegou para ele, podemos namorar um pouco? Então, assim, a gente tem que trabalhar um pouco a humildade nas relações, de saber pedir, de saber chegar e fazer um carinho, de abraçar. E isso está se perdendo bastante. Então, a gente começa a olhar assim, como que está esse mundo caminhando se essas relações não estão sendo bem construídas? Mandar um eu te amo pelo zap não vale. Ajuda, mas, puxa vida, você escutar a voz da pessoa é mais bacana, não é? Você vê agora o Facebook, aniversário. A gente recebe lá 500, 600, 700 mensagens do aniversário. Quantos te ligam? Gente, é tão bom quando alguém te liga, você fala assim, nossa, que gostoso escutar a sua voz. Então, a gente tem que buscar a nossa essência. A nossa essência é simples do ser humano, não é uma essência complicada. Então, basta a gente ver lá como que viam os nossos pais, né? Agora a gente está comendo banha de novo, come banha, anda descalça, fica à vontade, vai, sabe, mexe, pega na terra, cuida das flores, faz a sua horta caseira. Eu moro em apartamento, eu tenho uma horta caseira no meu consultório, eu fiz uma horta caseira, gente, está super divertido. Se você der um peão hoje na mão de uma criança, ele não sabe o que faz. Não sabe. É divertido como a gente vê como eles estão fora do mundo, assim. Mãe, que vocês estão antiquados. Não, nós temos que trazer essa essência para as crianças. Porque como que nossos ancestrais foram criados? E querendo ou não, que falta que está fazendo? E a religiosidade na vida desses jovens? Ah, eu não gosto de religião. Ah, tá. Na hora que aperta, corre lá para Deus. E aí? E que princípio que você está dando para os seus filhos? Você não tem que colocar seus filhos numa redoma de vidro, ou como muitos pais falam para mim, eu não falo nada de religião para o meu filho, porque depois ele escolhe, tá bom. Só que se você não ensinou nada, ele vai escolher o quê? Exatamente. Então comece a escolher leve, pode ser que ele fale assim, não, eu não quero essa religião, eu quero outra quando for maior. E ainda sobre o seu filho, no blog anterior, ela disse para você não fazer do celular uma chupeta para o teu filho. Né? Você pega o celular, dá para o teu filho, sabe que ele está quieto ali, aí você pega o teu, fica você de um lado, o teu filho do outro, e não há aquele relacionamento de família. Né? Dirceu, vê uma coisa simples, eu tenho certeza. Na minha casa, quando chegava um amigo, alguém na casa do meu pai, trazia uma balinha, eu era a pessoa mais feliz do mundo que eu recebia uma balinha. Agora, para e pensa, hoje é a mesma coisa. No meu consultório eu deixo bala, biscoito, um monte de guloseima. Tem jovem, ou às vezes eu não atendo muito criança, mas poucas crianças que chegam, já dizem assim, doutora, posso pegar uma bala? Eu já até deixo assim, na bandejinha, para ele pegar. Gente, é uma bala. Sabe, é uma coisa tão simples e você pode resgatar coisas tão boas. Boas e simples demais, que é o que eles estão pedindo. Eu vejo as crianças berrando assim, socorro, me ame. É isso, eu só quero carinho, Cris. Chega adolescente para mim e fala assim, socorro, eu só quero carinho. Chega jovem de 30 e poucos anos, socorro, eu só quero carinho. E chega o cara dos 60, a mesma coisa. Eu só quero carinho. Olha que legal, sou muito feliz em fazer esse programa porque são assuntos muito importantes, emocionais, mexem com o emocional da gente, como esse aqui da Cris, nesse bate-papo aqui nesse nosso Pense Nisso de hoje. Eu queria agradecer a Cris, mas antes perguntar, e o trabalho que está sendo desenvolvido no Conselho da Mulher Empreendedora de São José? Eu não estou tão envolvida atualmente, né, que eu estou com outras atividades, mas tem sido feito um trabalho muito bacana, muito bonito, com a Heloísa Trajano também, aí fazendo toda a movimentação. Então, assim, eu acho que são essas pequenas atitudes que fazem grandes pessoas, que constroem um mundo melhor. Porque às vezes a gente fala assim, eu não posso consertar o mundo. Não, primeiro cuida de você, cure você. E aí, que você consiga levar uma palavra de amor, de aconchego, você já consegue mudar a vida não só daquela pessoa, de todos os demais que vêm através dela. Então, esse papel é bastante importante. A gente conseguir fazer o nosso papel na sociedade com amor.
né? Doutora Cristina Souto Rigotti, muito obrigado pela sua presença, participação nesse nosso Pense Nisso. Foi um papo muito importante, muito interessante. Esperamos mais vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo por ter participado conosco e atendido o nosso pedido. Obrigada, Dirceu, mais uma vez carinhosamente, né? Me convidou, fico muito feliz de poder contribuir, e os ouvintes também. Então, assim, abençoe tudo que você recebe, abençoe o dia, abençoe a água que você toma, os filhos que você tem, as dificuldades, as doenças, porque com tudo isso tem uma grande aprendizagem na vida. Fique com Deus, muitas bênçãos, e faça sempre diferença na sua vida e na vida das pessoas. Obrigada. Obrigado pela sua participação. Está aí a doutora Cristina Souto Rigotti participando hoje conosco nesse nosso Pense Nisso, falando sobre psicologia. Acho que foi importante para você que nos acompanhou e que nos acompanha aqui na TV Tink. E nós voltamos num próximo programa com outro assunto também interessante, um outro convidado interessante também. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e até a próxima.